Bom dia, hoje dia 9 de abril de 23. Para Jesus foi dia 11 de abril de 27 depois de Cristo. E nesse dia é a ressurreição, né? O dia que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus, à destra do Pai, governando. Todo o governo está sobre seus ombros, a tudo domina, como diz a palavra, e de onde um dia virá recolher a sua noiva, a sua igreja, os salvos no seu nome. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é o Evangelho. Mas antes vamos falar um pouco sobre como foi esse domingo de Jesus. Imediatamente assim que passou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, lembrando aqui que Tiago é o irmão de Jesus, que se tornou também um dos apóstolos, foram ali ao túmulo para ungir Jesus com especiarias, como era do costume dos judeus, porque como ele foi enterrado às pressas, Nicodemos e José de Arimateia apenas ali usaram alguns ungüentos mais rápido, né? E as mulheres de longe observaram e viram que não foi feito com apreço, né? Com bastante capricho e amor. Então as mulheres ficaram aguardando ansiosamente o momento de ir ali assistir Jesus em seu sepultamento. Então quando elas chegaram, não viram ali, né, Jesus, mas viram anjos, até que Jesus se revela a Maria Madalena, chamando-a pelo nome. E é assim que o Senhor nos faz, né? O Senhor nos conhece pelo nosso nome. Nome que Ele vai mudar quando estivermos com Ele, mas que Ele nos conhece. Assim como Ele disse, né, nos outros áudios, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos conheço. Então Deus, o Senhor sabe quem somos, sabe quem são seus e nos chama no tempo, né? O tempo determinado para cada um é chamado e os chamados, eles ouvem a voz, né? A palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, ali o Jesus fala para Maria não o deter, não o segurar, porque ele ainda não tinha subido para o Pai. E era importante ele voltar para o Pai, porque na sua subida ele envia o Espírito Santo, né? Como ele soprou o Espírito Santo nos discípulos quando partia ali o peixe e o mel silvestre para provar que ele era carne e osso, né? Ressuscitado. Mas o que eu gostaria de falar um pouquinho, por exemplo, quando o Senhor Jesus encontra os dois discípulos no caminho de Emaús, e ali até pergunta para Jesus, né, sem reconhecê-lo, né, será que você é o único peregrino aqui em Jerusalém? Porque muitos foram para Jerusalém por causa da ocasião da Páscoa dos judeus, né? E aí agora estavam voltando aos seus lugares, né? Então ali eles perguntam, né, você é o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que têm acontecido aqui nos últimos dias? E Jesus pergunta a ele, quais coisas? E aí os discípulos de Emaús dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, de remir Israel. E além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso reino
do nosso meio, perdão, nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, e ele, porém, não o viram. Então Jesus disse para os discípulos de Emaús: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, ele fez com que ia mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E então, para ficar com eles, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo deu a eles. Abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante dele. E disseram um para o outro: porventura não ardia nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontrado reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então aqui a gente observa, mais uma vez que os corações são manifestos diante da mesa, diante da comunhão, diante do partir o pão. A importância de você estar em comunhão, a importância de você ter o relacionamento, o vínculo. E como que é o próprio Jesus que abre o coração e abre os olhos, é essa nossa oração. Ninguém por si mesmo pode se dizer cego e dizer depois: eis que agora vejo, se não é uma ação exterior. E por isso nós devemos ser gratos porque vemos, não porque nós queremos ver, mas que houve um milagre e agora nós cremos. Eu gostaria de falar um pouquinho, só para finalizar esse áudio, sobre o que é o Evangelho, Porque ali quando Jesus entra, onde os discípulos estavam reunidos, fala: paz seja convosco, ele falou o seguinte: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Então, eu gostaria de finalizar com isso. A Páscoa, a ressurreição de Cristo, o domingo e todos os dias de nossa vida existe apenas para esse propósito: que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. É isso que João veio fazendo, preparando o caminho. É isso que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério. E é isso que eu e você, que entendemos a palavra, devemos fazer. Em seu nome, pregar o arrependimento. O arrependimento para a remissão dos pecados. Porque nenhum pecado que não seja confessado não é crucificado na cruz e não é remido pelo sangue de Jesus. Porque nós temos todos a culpa original. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum que faça o bem, não há um sequer. Mas assim que o Senhor abre os nossos olhos, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, existe um novo nascimento, um novo coração, novas vontades, novas afeições, novas motivações, novos quereres e, por fim, um novo Senhor. Você já não é mais senhor das suas vontades, você já não é senhor mais do seu destino, como o mundo diz, mas a sua vida está na mão do grande Eu Sou. E o Evangelho é pregado para que todo ser humano reconheça seus pecados, reconheça suas falhas, reconheça sua falta e declare que precisa realmente desse Salvador. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nunca nos ofereceu uma vida fácil.
Na verdade, ele fala que nesse mundo teremos aflições, mas ele nos convoca e diz que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como o Senhor venceu, nós também venceremos. Porque a nossa fé, a nossa esperança não está nas circunstâncias. As circunstâncias, elas sempre mudam. Mas a nossa fé, a nossa esperança está em uma pessoa, Jesus Cristo. Que neste domingo você possa refletir sobre o que você pensa do Evangelho, o que o Evangelho é, o que o Evangelho não é, o que a ressurreição significou e o que a ressurreição não significou. Hoje em dia nós temos a grande vantagem de ter acesso a muita informação, mas informação, infelizmente, não é conhecimento. Então, que o Senhor possa transformar toda a informação que você possa ter sobre o que o Evangelho é em conhecimento de Deus, que abre os corações, abra a mente, e que você tenha uma vida diante do Pai, uma vida abundante, para conhecê-lo na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.